O Congresso Nacional encerrou os trabalhos em 2023, como a gente já destacou aqui, com a aprovação do orçamento do ano que vem. Sobre essas principais ações do Legislativo nesse ano, o cenário político para 2024, a gente conversa agora com a deputada federal Renata Abreu, presidente nacional do Podemos. Tudo bem, deputada? Muito obrigado, como sempre, pela atenção e pela gentileza. Boa noite. Boa noite, uma alegria com vocês todos aí na Jovem Pan, falando um pouquinho aí desse ano legislativo. É isso. Parabéns. Muito obrigado. Bom, deputada, o ano começou com uma palavra indicando que o Congresso Nacional estaria empoderado, né? Mostrando muita força. A senhora acha que nesta reta final de ano temos força do Congresso Nacional? Essa força que muitas vezes até suplantou o próprio Poder Executivo? Com certeza, né? A tendência que já vem ganhando ano após ano, legislatura após legislatura, é um empoderamento ainda mais do Congresso Nacional e num trabalho permanente de buscar a independência também do Executivo, né? Isso se reflete diretamente, inclusive, na questão orçamentária, nos projetos que são votados, e isso é difícil retroagir. O Congresso ganha cada vez mais um protagonismo e isso é muito importante também para o país, a independência do Poder Legislativo. E, deputada, a senhora acha que a tendência é isso continuar em 2024? Acredito que esse é um movimento sem volta e que a tendência é só crescer. Claro que é muito importante que as políticas públicas sejam feitas com todas as mãos, com a mão do Congresso Nacional, os deputados que estão mais próximos da população, mas que o Executivo tem um papel também primordial para manter o equilíbrio, para manter também que todos os municípios, que todos os estados possam ser contemplados com as políticas públicas. Então, a parceria é muito importante. É claro que, há muito tempo atrás, o Congresso sempre assumia um papel de submisso do Poder Executivo e que hoje esse cenário muda por completo e a importância de ambas as forças tem que caminhar junto. Hoje, cada vez mais, o Poder Executivo tem que ouvir, sim, as opiniões, as pautas do Poder Legislativo. Eu me lembro muito, Thiago, que quando eu entrei como deputada federal, estou no meu 3º mandato, era muito difícil o veto de um presidente da República ser derrubado. E isso cada vez mais se torna frequente no Congresso. Então, o que exige do Poder Executivo um diálogo permanente com o Poder Legislativo, e eu acho que essa junção de forças, esse diálogo é muito essencial para o fortalecimento da democracia. Deputada, quem faz a pergunta agora é a nossa comentarista Dora Kramer, que está aqui nos estúdios. Dora. Boa noite, deputada. Prazer falar com a senhora. Olha só, vamos continuar nessa questão do empoderamento do Congresso, né? Ao poder político, evidentemente, ao poder político, há uma questão de autonomia que é boa, mas há também embutido nisso um avanço do Congresso sobre verbas, seja na forma das emendas, seja na forma desse aumento muito grande do fundo eleitoral. E dentro do próprio Congresso, há reclamações. Há quem reclame da questão do fundo, como o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e há quem reclame das emendas, como os deputados e senadores do PT. Como é que a senhora vê? A senhora acha que isso vai ter que ter uma discussão ou não? Esse avanço vai continuar crescendo? Eu acho que é importante sim ter uma discussão, porque o que não pode acontecer? Deixar o Poder Executivo, deixar os ministros de qualquer governo, independente de ideologia, que eles fiquem esvaziados, porque os ministérios têm um papel essencial na definição das prioridades do país, e não só das bases eleitorais dos parlamentares, né? Então, a gente caminhava para um cenário onde o Poder Legislativo tinha muito pouca força, né? Não tinha orçamento para gerenciar, muito pouco, e ele dependia muito do Poder Executivo. Isso também é ruim para a democracia, é ruim para o país, porque tira do Legislativo a independência necessária para votar conforme o que eles acham que é importante para o país. Então, no cenário em que estava muito antes, também era ruim. É necessário ter um equilíbrio, a garantia de orçamento, de apoio para o Poder Executivo estabelecer as suas prioridades, mas, ao mesmo tempo, dar um mínimo para que o Congresso possa ter independência e não ser tão submisso. Afinal, o papel do legislador, além de legislar, é fiscalizar o Poder Executivo. E hoje, no fundo, você tem uma sociedade, é uma briga minha enquanto parlamentar, inclusive a educação cidadã e política nas escolas, como tínhamos antigamente o ESPB, Educação Moral e Cívica. Hoje, infelizmente, a população muitas vezes
cobra do legislador o que é papel do executivo, cobra de um vereador o que é papel do prefeito, cobra de um deputado federal o que é o papel do presidente da República, do Poder Executivo. Então, essa confusão que tem muitas vezes na base faz com que os parlamentares criem mecanismos de composição com o executivo para entregar para o eleitor o que o eleitor quer dele, não o que de fato deveria ser o papel dele, que é de fiscalizador, né, das forças políticas, podendo conversar, podendo dialogar. Então, a independência do Poder Legislativo é muito importante, mas jamais o esvaziamento do Poder Executivo é bom para o país. Então, nós estamos caminhando numa transição e é necessário se estabelecer um diálogo para criar o melhor formato para garantir as duas situações de uma forma autônoma e que dê efetividade para as políticas públicas e para a independência do Congresso. Deputada, nesse ano foram discutidas pautas econômicas importantes, a reforma tributária que finalmente foi aprovada. A discussão, claro que é válida, se é uma reforma positiva e vai trazer avanços ou não, mas de qualquer forma, há 30 anos o Brasil não conseguiu um avanço como esse. Para 2024, pelo menos do ponto de vista do partido que a senhora comanda, quais são os principais pontos que devem ser discutidos no Congresso Nacional? Tem a própria reforma do ensino médio que não passou nesse ano. O que mais deve ser discutido e que a senhora considera primordial? Olha, eu acho que a gente conseguiu avançar nos últimos anos nas reformas importantes para o país. A reforma previdenciária, a reforma trabalhista, a reforma tributária, fecha o ano de 2023 com chave de ouro. É claro que tem muitas críticas aí da reforma tributária, e a gente sabe que não é uma reforma permanente, é uma coisa que eu sempre falo, é uma reforma transitória, ela vai acontecer ao longo desse tempo, nós teremos a oportunidade de entender o que está funcionando, o que não está, e ajustando. Né? Reformas estruturais, é natural que você tenha ajustes ao longo do processo, mas todos nós sabemos que o Brasil estava na contramão do mundo. Era necessário desburocratizar, sim, simplificar a carga tributária, tornar mais transparente para o contribuinte saber quanto está pagando, desonerar itens que são essenciais, principalmente para a classe mais pobre da população, enfim. Então, a reforma tributária foi um grande avanço para o país. Das reformas estruturantes, resta a reforma administrativa. A gente não sabe como isso vai ser discutido no ano de 2024. Todo o esforço do Congresso estava em torno da reforma tributária e agora a gente vai, de fato, discutir. Eu, pessoalmente, entendo, né, como presidente do Podemos, que nós precisamos restabelecer uma discussão muito séria em torno da parte educacional do país, né? A gente estava na discussão da reforma do ensino médio, mas é muito importante que esse debate avance, né? Hoje nós estamos aí com uma grade curricular que precisa ser revista, alunos que estão sendo formados quando superado todos os desafios da educação básica, e a gente sabe, a falta muitas vezes de valorização dos professores, de infraestrutura nas salas de aula, mas quando consegue superar tudo isso, estamos formando alunos com vestibular mais despreparados para a vida em sociedade, que não conhecem seus direitos, que não aprendem na escola uma formação técnica, a constituição do seu país, o que faz um poder legislativo, um poder executivo, um judiciário, ele é obrigado a votar. Primeiros socorros, o quanto desafogaria a saúde pública se os nossos alunos tivessem primeiros socorros, matemática financeira, vai fazer uma compra de juros, não sabe calcular os juros. Então, é importante que a gente repense a base educacional brasileira, formar cidadãos conscientes, cidadãos que saiam da escola tendo, de fato, uma profissão para exercer. E muitas vezes a gente vê os nossos alunos, eu tenho 3 filhos, passando na escola, falando, para que eu estou aprendendo isso? Então, gera evasão escolar, desmotivação, e a gente precisa fazer esse debate. O Brasil vai avançar quando a educação for uma prioridade no nosso país, e o Podemos vai focar muito nisso, é uma pauta nossa. Nosso líder no Senado, o senador Oriol Bisto, vem da área de educação também, e nós queremos muito, muito engajar, conseguimos aprovar para concluir um projeto muito importante na Câmara de minha autoria, que é a inclusão da educação cidadã e política nas escolas, e a gente quer dar celeridade para ele no Senado e trabalhar para repensar a grade curricular brasileira. Dora? Deputada, com relação à articulação política, estão surgindo agora críticas, já vêm sendo feitas há muito tempo, mas agora elas são feitas de maneira aberta, com citação do nome do ministro Alexandre Padilha, também o Rui Costa é criticado, Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação. Queria saber uma avaliação da senhora, do seu partido, se vocês se alinham a essa corrente que faz críticas à articulação política. Como é que a senhora vê até de um balanço, né,
desse primeiro ano essa parte do governo? Olha, Dora, o Podemos sempre nasceu como um partido independente, partido de centro, de diálogo acima de tudo e respeito. Então, o nosso papel, quando encontramos pautas que não concordamos, né, como na própria reforma tributária, nosso senador Eurovisto foi autor da PEC 46, teve uma grande adesão dos governadores e do prefeito, o Raul também foi um grande articulador da reforma tributária. O nosso papel é de diálogo, de passar quais pontos estão indo bem, não estão indo bem, não é um ponto de ataque, a gente não acredita que a sociedade vai avançar, que o Brasil vai avançar somente com críticas públicas, mas chamando as pessoas para dialogar, com o governo para debater, porque senão a gente não avança, né? Muitos ficam na tribuna, muitas vezes pontuando a polarização, os debates ideológicos, e na prática não tem efetividade. E o que a gente precisa na política é que os projetos e que as causas, de fato, que vão dar a nova consistência do país, que elas avancem. Isso não se faz com xingamento, não se faz com críticas públicas, mas se faz dialogando, com respeito, né? E trabalhando junto com qualquer governo que entre, você tem que dialogar para que o Brasil avance. Então, o nosso papel é de interlocução, de junção, nunca de bater, de ofender, como infelizmente a gente viu essa semana no plenário da Câmara, né, um deputado dando um tapa na cara do outro. Isso não pode acontecer em democracia nenhuma, o respeito tem de prevalecer, né? E a gente entender que as opiniões diferentes fazem parte da democracia, que um parlamentar pensa diferente do outro, porque a sociedade, aquele segmento da sociedade que colocou lá, pensa diferente do outro, né? E a gente espera, naturalmente, que esse diálogo possa estabelecer uma articulação política que dê avanços. Deputada, então, a senhora falou, se referiu a esse acontecimento dessa semana na Câmara. Queria saber qual é a punição que a senhora consideraria adequada para as duas pessoas que se envolveram nessa briga, né? Porque foi uma briga. Olha, eu acho que a gente precisa dar exemplo. Eu defendo uma punição como uma suspensão, por exemplo, né, de mandato, inclusive, não cassação. Eu acho que cassação é muito pesado, porque nós precisamos valorizar o voto do eleitor, acima de tudo, mas uma suspensão, porque se o Congresso entender que isso é grave, né, um tapa na cara de um parlamentar, então a gente vai caminhar para onde? Que exemplo a gente vai dar para a sociedade? Eu acho que é necessário, sim, uma punição, mas eu caminharia para uma suspensão, uma advertência, enfim, algo que mostre que isso não pode passar despercebido no Congresso. Deputada, a senhora disse que o partido que a senhora comanda é um partido de centro, que dialoga com todos os lados, e a gente sabe que 2024 é um ano importante, ano eleitoral, e muitas cidades continuam reproduzindo ainda a polarização nacional. Aqui em São Paulo tem essa discussão também. Como que o partido que a senhora comanda pode entrar nesses nichos e ajudar a tentar quebrar essa polarização? Tiago, a gente conseguiu na última eleição no Brasil ser um dos partidos que mais cresceram no país inteiro, né? Aqui no meu estado, por exemplo, de São Paulo, fomos o terceiro que mais elegeu prefeitos de segundo turno. E como que a gente trabalhou isso? Justamente oferecendo um perfil equilibrado, e a gente sabe que uma eleição de 2 turnos, que são as grandes cidades, né? A rejeição conta muito no segundo turno. E o ambiente polarizado, ele tem rejeição porque hoje, inclusive uma pesquisa recente, mostrou que a maioria do eleitorado brasileiro não se enquadra nem na direita nem na esquerda, mas é uma minoria barulhenta, né? E a vantagem de você ter um perfil de centro, um perfil mais de equilíbrio em qualquer governo é a governabilidade. Hoje, por exemplo, você pega uma pauta como a reforma tributária que geralmente a direita sempre abraçou. E aí, porque um governo de esquerda está pautando, boa parte da direita vota contra. Nós precisamos acabar com isso, né? E isso se dá, e infelizmente se repete, no Brasil inteiro nas instâncias municipais. Então, oferecer, e aí como partido político, nós somos um instrumento para oferecer para as pessoas a alternativa. A pior situação é você chegar numa eleição querendo votar no menos pior. O momento da eleição é um momento de renovação de esperanças. Então, dentro do Podemos, a gente faz um trabalho muito forte com jovens líderes, com novos líderes, inclusive, para que eles possam assumir o protagonismo da política. A gente sabe que tem muita gente que não gosta de política, mas nós somos governados por quem gosta. E se as pessoas boas não escolherem o caminho da política, os malandros vão escolher. Então, os partidos políticos hoje têm que assumir a responsabilidade de colocar pessoas preparadas, com capacidade, para assumir a frente das candidaturas, e, se Deus quiser, chegar ao poder.
fazer a diferença, né? É isso que é o objetivo da política como um todo. Deputada, rapidamente, eu queria perguntar sobre o desempenho do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, em relação às pautas que ele conseguiu, né, decolar nesse ano de 2023. Claro, a própria Dora fala que ele levou muito fogo amigo, né? Mas a senhora acha que ele vai ter protagonismo em 2024 também, com algumas pautas importantes, que até a própria reforma administrativa que a senhora citou? Eu acho que ele fez um papel interessante de diálogo, de conversa, se reuniu com as bancadas, dialogou, ouviu, incorporou também os projetos, e eu acho que todos os ministros, né, devem ter esse papel para que a gente consiga criar projetos ouvindo a todos. Esse é o grande papel, né? A gente não sabe ainda como vai se dar a pauta de 2024, o que vai ser estabelecido como prioridade. Geralmente, no início do ano, se faz a reunião com os líderes e se coloca junto com o governo também como que vai caminhar as próximas pautas do Congresso. E a partir daí, naturalmente, né, uma área ou outra ganha destaque. Se o destaque está em torno da educação, naturalmente o ministro da Educação ganha mais protagonismo. Como foi um debate em que a gente teve em 2023, arcabouço fiscal, reforma tributária, uma série de pautas que envolveu, né, o ministro Haddad, ele acabou ganhando protagonismo, e eu acho que ele se desempenhou relativamente bem, dialogando com o parlamento e conseguindo ali fazer ajustes que culminou com os projetos importantes aprovados pelo país. Deputada Renata Abreu, presidente nacional do Podemos, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Um bom Natal, até a próxima. Bom Natal, grande abraço.